Hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma tradução recente que eu concluí de português para inglês. Foi uma colaboração maravilhosa. Eu e a autora praticamente escrevemos o livro a 4 mãos e foi muito legal tomar algumas decisões linguísticas com a colaboração da autora. O nome do livro é A Esposa do Rei e a escritora é Miriam Okuno. Só para resumir um pouquinho da história, que eu não posso contar muito para não estragar a diversão de vocês, nós temos a personagem central, a Lynn, que juntou seu rico dinheirinho para poder viajar para Londres, para poder ver a cidade que ela sempre quis visitar, antes dela terminar a faculdade de veterinária e se formar e começar a vida adulta. Acontece que, na volta de Londres para casa, o avião cai, mas ela sobrevive. Ela acorda em um lugar completamente estranho, com pessoas falando uma língua que ela não consegue identificar, então ela vai fazer de tudo para poder voltar para casa. Esse é só o começo da história. O que acontece depois disso, eu tenho certeza que ninguém poderia imaginar. Só mesmo a Miriam, que escreveu, que criou esse universo todo para a gente se divertir com as aventuras da Lynn. Concluída a tradução, eu e a Miriam nos conhecemos virtualmente para poder falar um pouco de como foi essa experiência, como foi essa troca entre a criadora de um projeto e a tradutora que vai levar esse universo, esse mundo que ela criou para um público em outro idioma. Então eu espero que vocês gostem dessa conversa. A gente tentou não dar muitos detalhes porque realmente tem que ler o livro para poder mergulhar nesse universo. E eu espero que vocês gostem das informações que a gente conseguiu revelar nessa conversa e que vocês se sintam curiosos o suficiente para ler o livro em português ou em inglês. Bom, o que eu posso dizer? Oi, meu nome é Miriam. Conheci você, Rafa, por indicação da Raquel Gavino, tá? Eu fiz uma mentoria com ela, né, de grandes autores. E quando eu comecei a mentoria com a Raquel, eu perguntei para ela se, assim, né, eu comecei a fazer a mentoria por causa dos livros aqui no Brasil, eu já tinha lançado 3 livros, já tinha lançado, estava escrevendo o 4. E aí eu perguntei para ela, né, falei, Raquel, se você tivesse condições de investir numa tradução, né, o que você faria no meu lugar, né? Ela falou, com certeza investiria em tradução, né, mostrar meu trabalho para o mundo, minha obra para o mundo e tal. Ela me incentivou bastante, falei, tudo bem, então eu vou tentar. Aí eu perguntei para ela se ela conhecia alguém. Aí ela, entre os nomes que ela me indicou, foi o seu. E eu gostei de você logo de cara, de me avisar, assim, no primeiro e-mail você já me conquistou. Que bom! Porque foi, sim, até comentei com meu marido, falei, nossa, eu adorei. Eu nem procurei outro orçamento, pra ser bem sincero com você. Eu mandei um e-mail para você, do e-mail que você me mandou, assim, dando sugestões do título, falando bastante, assim, empolgado. Eu falei, nossa, acho que ela vai tratar minha obra com muito carinho, vai ficar empolgada também, e isso é muito importante, sabe? É uma parceria. Acho que o tradutor se apaixonar pela história, acho que é tão importante quanto o autor, né? Assim, eu acho que porque você acaba é uma união de energias, né? Uma união de carinho, uma união de sentimentos, né? Vai sair uma obra totalmente nova. Acho que no inglês saiu uma obra nova do que tinha assim feito no português. Enfim. Eu não sabia que você não tinha procurado mais ninguém que foi de cara, porque foi a minha sensação também, né? Bom, eu adorei ouvir isso, porque eu não sabia dessa sua história de buscar uma tradução e que acabou dando tudo certo, que encaixou. E eu gostei muito do que eu fiz para mostrar uma amostra para você do meu trabalho. E eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto pela história. Né? Eu até tinha que falar assim, que eu acho que o seu livro meio que quebrou um preconceito que eu tinha com o infanto-juvenil. Né? Uma mulher de 40 anos, infanto-juvenil, imagina, isso é coisa para minha filha. Sim, é para minha filha, até quero que ela leia a minha tradução. Mas eu não sabia que eu ia me animar tanto de falar assim, caramba, eu tenho que parar de trabalhar nisso agora para, sei lá, ir dormir, ou para fazer um outro trabalho que já tinha encaixado ali. Além de, assim, me salvar durante a pandemia, né, porque me deixou abstrair um pouco, uma história mais de fantasia e tal, eu me apaixonei mesmo pelos personagens, eu adorei a ideia, e
esse mundo assim que você criou, né? Eu não posso entrar muito em detalhes porque assim a gente não pode contar muitos detalhes, tem que deixar o pessoal assim, né? Vai ter que ler para poder descobrir e ver até que ponto que eles descobrem ou não, até revelar o final do enredo, né? Mas eu queria dizer isso, que assim, simplesmente acabou com o meu preconceito de infanto-juvenil, de pensar que é coisa para Nossa. criança, não para uma pessoa como eu, que, né, tantos anos já de leitura, que não ia me surpreender com uma coisa assim. Eu adorei. Ah, obrigada. Nossa, tão feliz. Poxa vida, já. Olha, É sério, assim, teve dias que eu já é uma sonhei com o felicidade. filme, sabe? Teve dias que eu sonhei com algumas cenas e como é que fica melhor, tá? Pra poder descrever até, sabe? Não Uhum. só como leitora, porque eu adorei ler durante a tradução, mas também pra poder, sabe? Tem tanta coisa tão específica no jeito que você escreveu, de gestos, de expressões, que eu tinha colocado do mesmo jeito, né? Até algumas perguntas que eu fiz pra você, é assim, é assado, pra poder ficar do mesmo jeito, né? Poder passar aquilo pro leitor em inglês também, né? Você mencionou que teve gente que não gostou de você não colocar elementos brasileiros na história original. Assim, você já tinha isso em mente de fazer criar um universo assim tão internacional mesmo como você criou? Ou você estava pensando numa coisa brasileira e tal e acabou não saindo? Como é que foi esse jogo de cintura na hora de escrever? Olha, Rafa, é o seguinte, eu recebi, sim, algumas críticas, porque o pessoal, às vezes, o pessoal fala, é que a personagem não foi colocada especificamente em uma cidade brasileira, né, você não vê nome São Paulo, você não vê Rio de Janeiro, você não vê, né, nenhuma cidade brasileira aí mais famosa, né. Mas tem muito elemento brasileiro, é que o pessoal não. Tem muita coisinha assim, nossa, né, que é da nossa realidade, né, o suco de caju, pastel, todas as outras coisas, né, que tem muita coisa, né, brasileiro mesmo, só brasileiro entende. Só que realmente, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de pegar o que fica no ar, nas entrelinhas, sabe? Elas não conseguem enxergar o Brasil nas entrelinhas, elas gostariam de ver o Brasil explícito. Bom, muita gente perguntou por que dá. É porque, assim, ela teve um ponto de partida, né, que foi de Londres, e dali para qualquer lugar do mundo, você não sabe onde. E já me perguntaram se o avião tinha caído no Triângulo das Bermudas. É Sério. verdade, teve uma fã que ela ficou desesperada, perguntando para mim, esse avião caiu no Triângulo das Bermudas. Então só pode ser. E eu respondo, a galera que me pergunta, né? Eu respondo assim, e na verdade eu queria muito, assim, acho que talvez foi uma vontade minha e acabou dando muito certo, que isso poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo mesmo, sabe? Fica muito para a imaginação do leitor, eu gosto disso. Eu acho que durante o nosso trabalho juntas também você percebeu, né? Que eu não gosto muito de especificar certas coisas, eu quero que o leitor imagine. Se ele imaginou um top tank, né, que você falou, então top Tem tank, top, sabe? isso. Mas top pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho muito isso na hora de escrever, sabe? Eu não. Às vezes eu também já recebi críticas assim, o pessoal fala, você poderia descrever mais, você poderia ter dito mais. Eu dou assim o mínimo para a pessoa, sabe? E aí deixa a imaginação fluir, eu gosto disso. Então, acho que por isso mesmo eu acabei não especificando. Olha, ela estava indo de Londres para São Paulo, de Londres para Nova York, de Londres para, sei lá, Tóquio, entendeu? Não, eu deixei assim, ela estava em Londres e ia voltar para casa. Agora, onde é a casa? Pode ser a sua cidade, pode ser a cidade onde você sonhou em morar. Enfim, deixo para o leitor. Então, acho que é por isso. Mas é de Entendi. mim, viu, Rafa? Isso não é assim, não foi planejado até. É de mim mesmo, né? Acho que é o livro, na verdade, todo mundo me pergunta às vezes também. Como é que você planejou a história? Você escreve, você faz um mapa, você, sei lá, você faz todo o roteiro e depois vai seguindo. Eu já participei de encontros com escritores, né? Teve uma escritora até que falou que faz, assim, parecendo aqueles mapas de investigação, sabe? Põe a linha Sim, vermelha sim. aqui, põe a linha vermelha lá, e faz aquele quadro. Enfim, não, comigo não é bem assim que funciona, né? Para cada escritor deve funcionar de um jeito, mas para mim não é assim que funciona. Para mim foi fluindo muito naturalmente, né? Então o que é de mim vai saindo, né? Que eu falei para você, tem um pedaço da minha alma lá, né? Sim. Então
acho que por eu gostar desse tipo de leitura, quando o escritor talvez não dá tantos detalhes, né, milimétricos do tamanho da coisa, assim, por exemplo, já vi isso, eu até li um livro muito interessante de Stephen King sobre a escrita, né, que ele está até comentando a mesma coisa que eu tô falando, tipo, ele falando, às vezes tem escritores que falam, olha, era uma caixa de 30 centímetros por tantos centímetros, sabe, tipo assim, Aí não dá, um não, não exemplo dá. exagerado. Mas assim funciona. Então eu realmente gosto de deixar mais na imaginação mesmo. Então eu não pus naturalmente e também é de mim. Assim. Claro. E também tem essa Respondeu. coisa de que você não precisa explicar onde ela estava, onde ela vivia, porque para deixar situar o pessoal, né, na história, ela juntou dinheiro, foi para Londres e aí voltando de Londres no avião, o avião cai, e ela sobrevive e vai para um lugar assim fantástico, sem saber como ela chegou lá, onde ela está, aquela coisa toda. Então não Uhum. precisa esmiuçar, né? Mas claro, assim, É. pensando, vai na cachoeira. É claro que eu já Ah, pensei em lugares que eu fui na minha infância, casa de praia, aquela coisa toda. E tem a questão de algumas coisas específicas, como você falou, do suco de caju, que a gente deixou como suco, porque não era o caju que era importante. O importante é que ela falou que estava ali, né, contando as moedinhas para poder viajar, então é. vivendo de coisas bem baratas, que eram fáceis, assim, acessíveis, né? E o suco de Isso, caju é uma coisa que a gente faz, né? Compra o potinho Maguari é, e faz bem ralinho com água para poder, né, durar bastante. Então, uma coisa que não bem era isso. o caju, não era o essencial, certo? Então a gente só deixou como suco de caixinha, né? Porque é bem baratinho mesmo. Isso, é. Mas o pastel é que teve uma questão assim de ter que adaptar, né? Porque o Uhum, pastel deixaria toda aquela história brasileira, né? uhum, Então eu na minha, assim, eu pensei, nem cheguei a falar com você isso, mas eu pensei assim, para colocar empanada seria o mais fácil, porque é o mais parecido com o pastel brasileiro e é uhum, latino-americano. Então, muita gente lendo em inglês, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem essa experiência de comer empanadas por causa da influência latino-americana aqui nos Estados Unidos. Mas uhum. pensando no público em inglês em geral, né, não só americano, eu queria então ver alguma outra coisa que a gente pudesse fazer que fosse caber, né? E eu tenho que falar para os tradutores assistindo que a minha opção não foi a melhor, não foi a que saiu na versão final, porque eu pensei muito no carrinho, né? No lugar onde eu ia comprar o carrinho de Uhum. pastel. Então, o que, que é uma coisa que pode ser do pode ser o equivalente para comprar assim na rua, né? Então não é uma coisa sofisticada, é uma coisa que você compra, né, na rua mesmo. Eu pensei em falafel, porque é uma coisa que tem bastante, principalmente em Nova York, tem bastante, o pessoal tem essa mistura mediterrânea e do Meio Oriente, que o pessoal come, então seria uma coisa fácil de falar assim, foi lá e comprou no carrinho, experimentou e tal. Mas mais pra frente o pastel aparece outra vez. E foi aí que me pegou. Porque tem quase uma receita, né? E como a gente Uhum. faz então? Muda a receita, muda a comida, como é que é? E aí que você teve uma luz e você me sugeriu a tradução. E o que foi que a gente não resolveu fazer? Então, a ideia, apesar de escritores, né, falar de mim. A minha realidade é muito Brasil, né? Então, quando eu quero transmitir uma mensagem, provavelmente não, né? Com certeza vem na mente as coisas que a gente está acostumado. Por exemplo, Claro. voltando só um pouquinho ao suco de caju, a mensagem era que ela estava economizando dinheiro. E no Brasil, você botar suco de caju lá, todo mundo já pensa, você é pobre. Isso é Pois é. inevitável, gente. É muito brasileiro. E o pastel, gente, foi uma coisa assim que eu queria passar essa coisa da Lin, dela ser aquela tipo de menina que, assim, gosta de uma comida, vamos para o português certo, né? Gosta de uma comida maravilhosa, deliciosa e gorda. Bem Bastante engordeixo gordura. mesmo. É uma coisa assim brasileira, uma coisa assim, sabe? Como explicar? Aquela coisa assim de infância mesmo. Você sente, muitas leitoras vieram me dizer que leram o capítulo pastel, ou leram aquela parte do começo, e falaram que, nossa, eu morri de vontade de comer pastel. Que é aquela coisa que você tem, assim,
Você sabe que não pode comer todo dia, mas você ama. Exatamente. Agora você imagina eu, longe do Brasil, não tendo onde comprar pastel assim na hora, né? Não tenho onde comprar massa de pastel em supermercado, né? Tem Uhum. alguns lugares brasileiros por aqui, mas é uma coisa que você não pode, sabe, ir na esquina e comprar na feirinha, entendeu? Então foi difícil mesmo. Aí na hora de passar para o inglês, que justamente eu pensei, falei, nossa, mas será que não tem pastel nos Estados Unidos? Aí você que veio me dizer que não, Infelizmente não eu não tem. sabia. Então aí eu fui pesquisar. Nossa, eu não sabia que se pronunciava. É falafel, você falou, né? É Falafel. o que eu Isso. falafel. Tá. Então, eu pesquisei sobre o falafel quando você me mandou ali o primeiro esboço, e eu vi que era ali uma mistura de grão de bico e tal, era uma comida assim, é uma receita meio exótica, pelo que eu pude entender, uma receita meio exótica, mas não é uma coisa assim como, não é a mesma figura do pastel, não traduz o significado do pastel pra gente. O pastel é aquela comida gostosa, maravilhosa, que você acha em qualquer lugar e que é gorda e que você se você ouve falar, você está com vontade. Com certeza. Começa a salivar já. Ai, é essa sensação. Isso. Então, eu comecei a pesquisar, né? Quando você me falou, eu falei, olha, eu acho que o falafel não vai dar certo, né? Acho que não encaixa na mensagem, né? E eu comecei a pesquisar, aí fui ver a história do pastel aqui, aí que eu fui ver que, na verdade, o pastel é uma adaptação do Spring Roll, né? Que é assim que se pronuncia, né? Spring roll. Isso. Então, aí eu pesquisei, falei, nossa, Spring Roll tem em todos os restaurantes, é uma comida que a galera curte. Tinha a versão de queijo, que é. Eu falei, Porque nossa, essa era a pegada, né? A gente até a comprar a comida no carrinho podia até ser qualquer coisa, né? Mas o uhum, negócio é ela fazer. E como seria então? A gente vai ter que trocar a receita toda? Não dá. Então, como é que fica esse processo todo, principalmente no lugar onde ela se encontra, onde não tem os mesmos ingredientes que a gente está acostumado a comprar, a uhum, comer? Então, como é que ela poderia fazer essa ideia de ela se virou nos 30 na cozinha para fazer uma coisa saborosa que ninguém tinha experimentado ali onde ela estava? Como que podia ser? E o Spring Roll, o rolinho primavera de queijo, porque tem muita menção ao queijo, de puxar o queijo na hora uhum, de comer. Então uhum. foi perfeito achar então o rolinho primavera de queijo, Spring Roll, coube certinho. Ai, gente, eu fico feliz quando eu comecei a ver, comecei a pesquisar, ver que era uma comida internacional, que daria o mesmo sentido do pastel, assim, ou pelo menos mais aproximado possível. Aí falei, né, Rafa? Porque eu sou enxerida, porque eu me meti em todo o trabalho da Rafa. Não, foi uma Já fica todo mundo colaboração, sabendo. porque é assim, como eu falei, você criou um universo, então isso tudo está na sua mente, e quando você lê, você pode acabar interpretando uma coisa ou outra porque é do leitor, certo? E Uhum, como tradutora, eu tenho, assim, né, as coisas que eu imaginei quando eu estava lendo o livro e traduzindo, mas eu não posso simplesmente colocar o que eu acho que deveria ser, ou como que. Porque, como leitor, eu posso fazer isso, mas como tradutora, eu não posso. Então, para a gente poder recriar esse mundo nos mesmos moldes que você criou o original, eu tinha que ter essa colaboração. Então, ajudou bastante de você ter, sabe, pesquisar e dar uma olhada nas palavras, a gente vai e volta, tal, foi super legal. Nunca pense que, eu achei que, é absurdo, como que ela vai se meter na minha tradução? Não, porque não é uma coisa assim. Foi a quatro mãos mesmo, né? A gente colaborou e foi adaptando ali para poder deixar a mesma sensação do leitor brasileiro para o leitor que vai ler em inglês, né? Que esse é o papel que eu quero cumprir, é esse. Deixar aquela uhum. satisfação e o pessoal vai ficar com vontade de comer então um rolinho primavera em inglês e vai ficar se apaixonar por essa história, por esse ambiente, tudo que você criou, né? Ai, tomara. Nossa, tão gostoso quando eu recebo mensagens do pessoal que gostou. Nossa, não tem preço, assim. Acho que a maior felicidade é o que faz valer a pena todo o esforço, todo o trabalho. A galera manda mensagem, porque cadê o próximo? Porque eu queria assim, porque eu queria assado, não sei o quê. Eu adorei isso, adorei aquilo. Não tem preço mesmo, viu, Rafa? É, Falando nisso, uma coisa que eu não gostei foi que tá chegando no final, né? E então o que vai acontecer tal. E aí acaba. E eu lembro de eu parei ali naquela hora, eu fui até ia pra cama, eu dormi, eu falei assim, agora, eu vou sonhar com isso, eu quero saber como é que continua a história, cadê o segundo volume para eu poder ler e saber o que aconteceu finalmente. Mas uma sacada que eu achei super genial foi que você, acabando o livro,
você traz um capítulo extra que dá uma perspectiva da história inteira pelos olhos de outro narrador. Que eu achei, assim, genial. Não fiquei com raiva de você depois de que eu voltei para terminar o livro. Falei assim, peraí, mas tem umas, sei lá, 10 páginas faltando, acabou a história ali, como é que eu vou fazer isso agora? E quando eu fui ler o capítulo extra, que aí tudo bem. Então foi genial. Não me deixou com raiva, a raiva passou, porque foi muito gostoso reler, né, um resumo da história contado por outro personagem. Então foi maravilhoso. E agora eu tenho que parar para poder ler a segunda parte, para saber finalmente o que aconteceu. Assim, na verdade, esse capítulo, ele saiu quando eu fiz uma promoção pra galera, né, de uns sorteios, e aí eu lancei ele avulso no site pro pessoal baixar. Porque a primeira ediçãozinha dele não tem, tá? Ele para ali no final e depois que eu lancei. Aí, quando eu passei para essa editora que eu tô agora aqui no Brasil, que eu sugeri que a segunda edição viesse com um capítulo extra incluso, e aí o pessoal gostou da ideia. E realmente a segunda edição aí teve bem mais, fez um sucesso aí um pouquinho maior do que a primeira, a galera quis, com o capítulo adicional. E aí eu adotei essa postura, assim. Então, no segundo livro também tem um capítulo adicional, no meu outro livro que eu lancei também tem. Bom Então, saber. eu acabei adotando. Foi sim. Nossa, mas foi um desafio. Na verdade, o capítulo extra não foi tanto desafio, porque eu não sei, o olhar desse outro personagem não me custou tanto, assim. O que tá me custando muito é o que eu tô escrevendo agora, que é o olhar de outro personagem ainda. É parte 3, então? O livro que eu tô escrevendo agora é sobre o olhar de outro personagem ainda. Entendi. Opa, já tô curiosa. Então, daqui a pouco você me conta em off pra ninguém ficar sabendo, porque eu quero que o pessoal vá correr atrás para ler, porque eu quero que o pessoal se surpreenda como eu me surpreendi. Eu não quero tirar, né, a diversão de ninguém. Não tem como a gente contar muitos detalhes, né? Mas bom saber, depois você me conta. O legal de traduzir o livro foi que eu usei o que a gente chama de CAT Tools. Se chama, então, Computer Assisted Translation Tool, que significa uma ferramenta que te ajuda pelo computador a guardar a sua tradução. Então, muita gente fala que tradutor literário, tradutor de livro, não devia usar, porque é mais para tradução técnica. Por exemplo, você imagina traduzir um manual que tem um monte de coisa repetida, então o computador, né, o programa, te ajuda a lembrar como é que você traduziu antes para traduzir igual. Então, todo mundo associa essa ferramenta com uma coisa mecânica, né, coisa técnica. E eu sempre falo que é muito bom traduzir livro assim, por quê? Primeiro porque eu posso colocar um glossário. As palavras que eu vou achando, como você tinha muita coisa específica do jeito que ela agiu, do jeito que outro personagem, sei lá, uma expressão tal, é muito importante eu guardar no glossário para repetir o mesmo tipo de terminologia se você fez a repetição como autora do original. Então a primeira coisa é isso, o glossário ajuda muito. Melhor do que fazer uma coisa separada, né, anotar no Excel, que muita gente faz, né, a palavra em inglês e a palavra em português. Eu gosto de fazer com essa ferramenta por causa disso, porque assim que aparece uma frase com aquela palavra, ele lembra pra mim. Esse aqui que você usou antes. E também faz na área da frase, na frase inteira. Então, com essa coisa de que você tinha o livro inteiro sendo narrado pela personagem principal, a Lynn, e aí chega na hora e tem um capítulo extra narrado por outra pessoa, aquela perspectiva dos mesmos acontecimentos, foi muito mais fácil para eu poder voltar e... Peraí, mas o que ela respondeu nessa hora? Eu tenho que fazer o mesmo diálogo, né? Não posso mudar. Então, eu mudei, claro, o estilo, né? Porque ela... Assim, uma pessoa que eu senti super à vontade na hora de traduzir, né? Pra mim, ela existe na minha cabeça, porque muito legal o jeito que ela fala e as tiradas que ela tem. Ela faz muita piada e é muito mirrenta. Então, foi muito legal traduzir essa voz dela. Eu achei que foi super, assim, natural pra mim. Talvez porque eu também fale mesmo do jeito meio assim, né, em português. Mas aí quando chega na hora de fazer o outro capítulo separado... A ferramenta me ajudou bastante, mas eu tive que rebuscar um pouco a linguagem, porque é um homem mais velho, né, que fala de um jeito diferente, até você
descreve ele com trejeitos engraçados, então eu já tive que fazer uma coisa completamente diferente, então usando os mesmos acontecimentos que já foram narrados pela outra personagem com uma linguagem dele, né? E tem outros personagens também que falam de uma maneira mais rebuscada. Eu lembro que você até ficou preocupada, mas vai ficar muito assim, né? Não vai ficar acessível pro leitor? É uma coisa tipo de Shakespeare e tal. Não, eu não coloquei de inglês assim, o que a gente chama de Old English, do inglês mais assim antigo, de 1600 e tal. Não ficou muito assim, ficou uma pegada, eu diria, um pouco britânica, sem a ortografia inglesa, porque a ortografia do inglês da Inglaterra com o americano é o que difere bastante. Mas ficou uma coisa assim mais, como é que eu poderia dizer sem dar spoiler aqui? Em inglês eu chamei de regal, royal, mas em português seria uma coisa rebuscada, mais assim, elegante. Refinada. Isso, uma coisa assim mais, né, sofisticada, né? Então, Sofisticada. que cabe no personagem, como o personagem fala, né? Então eu tive que fazer essas nuances de como você fez em português para fazer em inglês, e foi muito gostoso fazer isso também. Uma coisa que me colocou numa sinuca de bico foram as expressões que a Len usa, porque, como eu falei, ela fala de um jeito bem assim, né, debochado, e ela fala na lata, ela é muito engraçada, e tem muito monólogo interno dela falando com ela mesma, pensando tal, algumas coisas, refletindo, que eu adorei. Mas, para traduzir algumas coisas para o inglês, foi super difícil, porque como é que eu falaria isso, né? Então, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, onde eu vim amarrar o meu burro. É uma coisa super brasileira, você não tem É como. brasileira demais. Não tem. Então, se você for falar de donkey, não tem como você colocar ali o burrinho, né, coitado. Não tem como você fazer uma ponte disso aí. Então, eu tive que ir numa coisa mais neutra, mas que é muito falado em inglês, que é What have I got myself into? Então, muita gente fala isso, né? Como é que eu vim parar aqui? O que eu fui fazer aqui? Porque não tem o burro, infelizmente, mas casa direitinho com o que ela falou na hora. Não, foi sim, a mensagem é bem essa mesmo. Pois é. E a outra é, se a minha cara pudesse cair, ela tinha caído. A gente não fala as coisas de Essa cair, a gente também é quer falar muito brasileira. muito cair, que carão, passei o maior carão. A gente fala muito Fazer isso. mó A carão, gente que a tem a cara cai. mandíbula, sim, a gente tem a parte da mandíbula de que, né, my jaw dropped, mas não era esse o significado. Então a única coisa assim de cara seria isso que eu iria falar, de fiquei de boca aberta. Mas não era isso, era ela falando, tipo, passou vexame, né? Que tem o Isso mico mesmo. também, tem uma outra parte que falou do Comigo. mico. Então como é que eu vou fazer isso? E a única coisa que eu consegui pensar foi de você querer me se meter num buraco. Então eu fiz algumas sacadas assim para poder dar essa ideia, né, de ela falando com ela mesma. Então, em vez do, né, se minha cara pudesse cair, se eu pudesse me meter num buraco, porque fica legal em inglês. E já pessoas usam isso, né? Não pode ser uma coisa que eu vou criar do nada, porque a pessoa tem que sentir aquele, né, que vexame. Então eu coloquei, if I could dig a hole in the ground and crawl into it, I'd do it in a heartbeat. Então, coube direitinho com que a situação que ela estava passando. Então, e essa expressão tem no Brasil também, cavar um buraco, entrar, que várias vezes também teve no livro antes, né? Tem algumas coisas, eu não sei se no livro 2 também falo isso, sobre se eu pudesse cair, cavar um buraco, entrar, onde eu pudesse caber inteira, logo no primeiro pulo, algumas coisas assim. Então, tem no Brasil também, isso eu achei interessante quando eu vi. Falei, olha, também tem essa expressão no inglês, que a gente também usa aqui, mas o cara cair é É bem mais brasileiro brasileiro. mesmo. Exatamente, exatamente. Teve também algumas partes que você acabou me corrigindo, porque, como eu falei, eu estava tão empolgada com a história que eu tô digitando assim super acelerado, e eu expliquei para você. Eu vou te então entregando pouquinho a pouquinho, porque você vai me ajudando com essa parte do que, olha, eu gostei disso, olha, eu não gostei daquilo, pra gente poder fazer, né, as quatro mãos. E uma coisa que, assim, você me corrigiu demais foi os and. Em vez de fazer AND, eu tava fazendo NAD, ou então ADN. Tava saindo tão rápido, então claro que depois eu ia fazer a revisão toda e passar o corretor ortográfico, mas eu lembro que você pegou muito desses erros de digitação minha, porque eu fui muito rápido na empolgação de querer saber o que acontece na história, entendeu? Não, Rafa, que isso e outra, eu também falei assim, né? Porque assim, é muita coisa. Às vezes as pessoas não têm noção de como um livro tem muita palavra, é muito, não é
sei lá, 300 páginas de várias palavras, toda hora aparece, e para passar um errinho é fácil, eu sei pelo português, várias vezes eu tive que corrigir, às vezes os olhos da gente tá treinado até para o cérebro corrige sozinho os erros, né? A gente é cientificamente comprovado, hein? Isso é verdade, é verdade. O cérebro já corrige automaticamente. Então, por isso que eu ajudei, assim, falei, não, deixa eu apontar só para não correr o risco de passar. Mas eu já imaginei, falei, não, a Rafa provavelmente vai dar uma revisão, vai colocar no corretor, vai, né? Só para garantir mesmo, né? Aquela coisa de mãe, assim, sabe? Ah, com certeza. Foi super certo. Não, meu filhinho. Sim. Mas por isso mesmo, viu, Rafa? Eu vou dar uma palestra sobre tradução literária e a colaboração com autores. E vou usar o seu exemplo por causa disso, porque foi mesmo a primeira vez com uma escritora ou com um escritor que deu para colaborar muito, né? Porque deu para ajudar mesmo de você, sabe? Dar a sua opinião sobre a parte em inglês do que você achou que poderia ser diferente ou alguma coisa que não te deu aquela mesma sensação, né, na hora de ler. Então eu vou usar como exemplo porque, sinceramente, é assim, a colaboração dos sonhos para qualquer tradutor, entendeu? Rafa, deixa eu até falar uma coisinha para você, aproveitar que estou te conhecendo. Queria muito te conhecer mesmo. A gente trabalhou juntas aí, que foi 4, 5 meses só conversando e agora eu tô te vendo. Pois, exatamente. Então, nossa, você acredita que quando eu contratei você, assim, quando a gente fechou o contrato, eu não, é sério, de verdade, eu não sabia falar nem The Books on the Table, de verdade, eu era totalmente leiga em inglês. Eu aprendi, eu fui pesquisar para trabalhar com você. E hoje, assim, eu tô continuando aprendendo, eu gostei bastante, e assim, olha, fruto de pesquisa mesmo. Eu fui atrás em alguns sites. Tem um site muito bacana que me ajudou bastante, assim, nas minhas curiosidades. E algumas coisas, tipo assim, a palavra que eu me lembro bem, acho que era, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? É o cornerstone, né? Que eu tava porque você coloca essa palavra no dicionário, ela parece pilar. Aí você fala, pô, pilar, né? Só que depois que você vai compreender, que eu consegui começar a entender que às vezes talvez não é o pilar literal, a base da casa, é uma outra coisa. Então, para mim parecia fazer sentido. Eu tô falando pra Rafa que é pilar, mas você falou, não é essa palavra, não se encaixa. Eu falei, por que será que a Rafa falou que não se encaixa? Depois que eu fui pesquisar e ver que acho que isso é uma coisa mais abstrata, né? Não é? Sim, sim. É uma coisa assim, uma peça fundamental. Eu já ouvi também pedra de toque. Tem várias expressões para falar isso, mas é uma coisa bem abstrata mesmo. E eu lembro dessa porque era da parte que a Len tá meio que escondida e ela não quer que ninguém veja. E você então usou o termo meia parede e tá completamente normal em português. Mas, na minha imaginação, tentando imaginar a cena para descrever em inglês, a meia parede para mim era um murinho, uma muretinha. Então ela estava baixada, escondida ali atrás e dava para ver por cima, né? Quem passasse ali não ia conseguir encontrar porque ela tá atrás da parede, ali, meia parede. A gente conversando, e por isso que é tão importante a colaboração entre o tradutor e o escritor, porque a gente conversando, você me explicou que não, que era uma meia parede assim. Eu tava pensando assim, no horizontal. Você tava fazendo no vertical. Então ela tá escondida atrás da parede. Isso, ela tava assim abaixada, né? Mas ela tava escondida atrás da parede, que você olhando, você olha pra um lado, olha pro outro, você não a encontra porque ela tá ali na parede. E eu tava pensando no olhar por cima da muretinha. Então, nessa conversa da gente ir pra cá e pra lá, e você falando do cornerstone, tá? Eu explicando que não é uma coisa mais abstrata, não daria certo pra, né, na arquitetura da coisa. Aí que eu falei assim, peraí, você tá falando de uma parede assim, então? Ah, então tá ótimo. Então foi muito mais fácil de poder imaginar aquela cena em inglês, porque a gente teve essa conversa, né? Não, pois foi, nossa, eu fiquei, nossa, mas por que será, né? Então, tem todos cuidado, né? Não é porque no dicionário tá pilar, que tipo de pilar? Sei lá, é muito doido essa coisa de diferença de língua, né? Assim, sei lá, pra gente tão lógico, mas não é tão lógico assim pra outra língua. Exatamente. Uma É uma experiência coisa, maravilhosa. o único jeito que dá pra explicar é uma coisa que você sente no seu, sabe, no estômago. Porque eu não conseguiria, por exemplo, traduzir alguma coisa para espanhol, para italiano,
mesmo eu traduzindo dos dois idiomas, porque eu não penso naqueles idiomas. Eu já falei isso várias vezes no podcast e tal, em entrevistas, porque não dá, eu não tenho uma identidade em espanhol ou italiano, mas eu tenho português e inglês. Então tem muita coisa que eu sinto aqui assim, sabe, no estômago, né, no âmago, então eu sei como é que diferencia aquilo, né? Então com o português e o inglês, uma coisa que foi engraçado foi que uma palavra assim menos ambígua, como a parte do cornerstone, pilar, meia parede e tal, scalp, a O gente Scalp, conversou sobre verdade. isso. Então o que aconteceu? Você tem uma reação, né, em português, como brasileira, você tem uma reação dessa, assim, do estômago, de que eu odeio essa palavra, imagina, é horrível, não dá, não tem como. Porque você usou em português o couro cabeludo, certo? Então, quando você... Raiz do cabelo, Raiz né? do A raiz cabelo, do cabelo. isso. Então, quando você vê em inglês o scalp, você ficou assim, não, pelo amor de Deus, tira isso. Então, foi aquela conversa de explicar, olha, é uma coisa muito neutra, né? Não tem nada disso de você arrancar, né? É o Como se... escalpelar, né? Isso, não é assim. Se remete a escalpelar, não gosto muito dessa palavra. Exatamente. Então foi Tem muito uma isso. conversa super legal, porque é aquela coisa de que eu nunca pensei nisso, entendeu? Foi na nossa conversa que eu me toquei, porque qualquer pessoa, até pensei na hora que eu estava explicando pra você, de um colega nosso que começou a ficar com o cabelo branco, e ele falando assim, caramba, my scalp is white. Porque ele tava tão raiva assim, meu cabelo tá todo branco, eu tô ficando cara de velho e tal. Então ele, americano, só fala inglês e tal, e ele usou essa palavra, então não dá aquela reação de que, nossa, sangrento, vai arrancar, escapelar e tal. Não tem, então é super, né, normal falar que o couro cabeludo, a raiz do cabelo e tal, né. E também não dava pra colocar roots, porque o contexto é que ela tava suando, né, então tava pingando e tal. Então não é... A raiz do cabelo a gente fala mais na hora de pintar, né? Tá parecendo a minha raiz, my roots e tal. Então, a gente tentando encontrar ali, então eu expliquei pra você que a palavra tá completamente neutra, coube direitinho ali no contexto, mas dá aquela impressão em português de que, não gostei daquilo, certo? Pior de tudo é que quando você escreve, né, você é escritor, você tem um gostos pessoais por palavras. Então, justamente isso, gente. A hora que eu vi o escape, eu falei, ai, eu não gosto dessa palavra em português, sabe? Mas, como você me explicou, realmente, no inglês não dá essa conotação, né? A gente pensa, a gente já lembra do filme de índio, escalpelado e tal, arrancar, aquela coisa violenta que você falou, mas no inglês é bem Exatamente. neutro. A nossa troca foi legal porque você sempre fala assim, olha, sugestões, até você reiterando várias vezes, olha, pelo amor de Deus, não fica com raiva de mim e tal, não sei o quê. Você sempre dando sugestões e sempre foram bem-vindas. Já te falei assim de cara. Mas eu tive experiências de autores que não sabiam inglês, né? Que eu lido com bastante autor brasileiro, e que ficou com raiva achando que eu tava mal interpretando a tradução, porque falando assim, ele foi pela casa dando, né, tchau, assim, se despedindo do quarto, da cozinha e tal, porque o cara ia ir para outro lugar tal, ia ficar com saudade da casa dele. Esse era o contexto. E eu falei, walking around the house, saying goodbye to his mementos, coisas desse tipo. E ele leu aquilo, walking around the house, e por uma pessoa que não fala inglês, ele imediatamente achou que estava dando a volta na volta da casa, no perímetro, né? Esse around de em volta. Então eu tive que explicar pra ele, olha, não é bem assim. Walking around the house, você tá dentro de casa e indo de um lugar para outro e tal. É super normal em inglês. E essa experiência não foi tão boa assim de colaboração porque teve essa resistência do autor pensar já, peraí, quanto que eu posso confiar nessa tradução se eu não leio inglês e eu não sei se essa pessoa tá traduzindo bem, entendeu? Então a nossa experiência foi completamente diferente, porque a gente teve essa troca, a gente conversou, muita coisa que você falou assim, olha, tenta isso, eu achei uma sacada super legal, porque tem essa de você, né, ter aquela reação a alguma coisa, e aí quando você tem uma revisão, uma pessoa que vai te dar mais sugestões, é super legal de você mudar alguma coisa para deixar mais claro. Mas minha experiência, infelizmente, como eu falei, não foi tão boa assim com outros autores que, infelizmente, falam assim, não, tá errado. Não tá errado. Você não pode simplesmente pegar a palavra que está no dicionário ou então jogar no Google Translator, porque não é assim, entendeu? Você tem que ter essa coisa de contar a história de uma perspectiva que seja natural para o leitor,
certo? Então, justamente isso, quando eu comecei a ver o trabalho, eu pensei justamente nisso. Eu falei, olha, a gente tem a tendência de querer que fique igual ao português. Essa é uma, sei lá, é uma coisa que a gente, não sei se a gente, Natural. a gente, eu não sei, a gente acha que aquela mensagem no português, a gente quer que seja da mesma maneira, mas a cultura é diferente, né? Assim, tudo é diferente. Como que, eu sempre pensei nisso, falei, nossa, mas como que um americano vai receber isso, né? Não vai ser a mesma coisa de um brasileiro, né? Não é igual. A gente tem toda uma cultura, toda uma história diferente. Então tem que ter alguém que saiba fazer a transição mesmo, né? Pra gente, que é você, Rafa, viu, Leana? A Rafa, eu posso ajudar, né, em algumas coisas para que fique cada vez mais parecido com o português, porque é o que a gente quer, infelizmente, assim, não sei, não sabe, você sabe desgarrar da sua língua materna. Mas eu espero que tenha te ajudado um pouco, né? Porque eu falei, agora eu me vejo ajudar, tô atrapalhando aqui, mas Não, ajuda demais, não atrapalhou em nada. Porque quando eu comecei a dar aula de inglês, há muitos anos atrás, décadas atrás, quando você vai explicar alguma coisa para um aluno, é que você se dá conta de que você sabe aquilo. Né? E eu tenho essa experiência também com meu marido e com meus filhos, por exemplo. Vou explicar alguma coisa de português para eles, que é aí que eu me toco. Caramba, eu já sabia isso. Mas não é uma coisa que você sabe assim, eu sei isso, eu sei essa informação e tal. Quando você começa a refletir sobre alguma coisa, que acaba aparecendo o porquê de uma escolha de palavras, entendeu? Então, quando eu dava aula, aconteceu muito disso, de que por que eu falei assim? Por causa dessa estrutura linguística, por causa dessa estrutura da frase. Então, muita coisa, às vezes, como você usou, sei lá, um substantivo, eu tive que colocar como adjetivo, como verbo, sei lá, porque você tem que trocar para poder caber na estrutura da frase. Então, tem coisas que você não se dá conta até você explicar para outra pessoa. Então, foi super válido, foi super bom ter essa experiência para poder fazer essa troca mesmo. Tudo que eu olhava e achava que não. Eu falava, talvez não é essa a ideia. Eu ia pesquisar para saber se o que aquilo quer dizer, para ver se realmente não era essa a ideia, para depois chegar, não, Rafa, talvez. Então eu fiz muita pesquisa mesmo, aprendi pra caramba. Aprendi muito com você também, viu, Rafa? Fiquei lendo ali toda a sua tradução, não, vou aprender. Pois é. Enfim, mas olha, foi muito bom, viu, Rafa? Eu adorei, viu? Obrigada por me deixar participar. Imagina, foi uma delícia. Porque eu não sabia nada de inglês. Eu falei, nossa, essa menina não sabe nem falar The Books on the Table, vem aqui falar pra mim o que vai dar uma sugestão aqui. Mas não é Mas, porque no Brasil, a nossa cultura é desde, sei lá, jardim da infância você tem aula de inglês, entendeu? Então o inglês está sempre ao nosso redor. Então muita gente acha que, eu falo inglês, porque conviveu com o não é. inglês durante muito tempo. Mas não é bem assim, o buraco é mais embaixo, entendeu? E a mesma coisa com o espanhol. Acho que tem mais preconceito com o espanhol e com o italiano, que são minhas duas línguas que eu também trabalho, porque todo mundo fala assim, espanhol e português é a mesma coisa. Italiano tá cheio de italianada em São Paulo, eu sei falar italiano. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é bem assim, porque na hora de você se comunicar com alguém é completamente diferente. Então, por isso, eu, né, com tantos anos de inglês, me comunico bem, não tem problema nenhum, né? Vivendo aqui há quase 2 décadas. Para me comunicar em espanhol, eu não consigo me expressar do jeito que eu gostaria. Né, com a eloquência de português e inglês, não conseguiria em espanhol. Italiano, pior ainda, porque eu não sei montar as frases tão bem em italiano como eu sei em espanhol, mas a comunicação é assim. Quando eu fui para a Itália conversar com os primos todos do meu marido, é assim, jogo palavras, tal, vou falando, eu falo alguma coisa em inglês que eles entendem, a comunicação dá certo, mas na hora de você construir um trabalho, né, de trazer de uma cultura para outra, é completamente diferente. Você tem que ter um domínio da palavra, né, domínio da estrutura da frase. É verdade. Então, é muito importante você poder respeitar o que o autor fez para poder passar as mesmas sensações para o outro público-alvo. Entendeu? Porque realmente não é só você, né, você tem que pensar em quais palavras. Às vezes as pessoas pensam que escrever é fácil, sabe, Rafa? Tipo, vou falando aqui. Não é, gente. Cada palavra tem um significado, vai trazer uma mensagem, e aí você vai pôr essa palavra ou aquela. Né? E no inglês é a mesma coisa. Tem uma cena no livro, porque para mim o livro é um filme já na minha cabeça, né? Eu acho que merecia uma versão pro Netflix, porque seria uma série, não um filme, porque tem muita coisa para contar. No spoilers, please. Tem muita cena assim no livro que tem umas sacadas assim na linguagem que fica numa forma assim, como é que eu tenho que explicar sem dar detalhes?
É verdade, Quando... que vontade de começar do livro, Porque você não sabe pode, o que eu né? vou falar, você sabe a cena que eu vou falar. Então, por exemplo, a Len tem dois caras que estão afim dela, vamos dizer assim. Então, um fala pra ela que, quando você finalmente acabar comigo, porque você vai acabar comigo, porque ele se acha e tem maior segurança, né, de que eles vão acabar juntos, né? Então, o cara que tá ali naquela investida, ele fala, então você vai, né, partir o coração do coitadinho, ele vai, né, ficar magoado quando ele se der conta de que ele não ganhou essa parada aqui. Então, mais ou menos, né, resumindo, para deixar assim no pessoal no vácuo. Eu coloquei sobre o Break His Heart, que você achou... No português é chega pra lá. Dá um chega Dá um pra chega lá pra nele. lá. Isso. Então, como é que, né, você poderia colocar isso em inglês de um jeito que esse cara tá dando essa tirada toda de que, né, tu vai acabar comigo. Tu não vai acabar com aquele cara. Então, quando você não chega pra lá nele, né, ele vai ficar todo magoado e tal. Então, como é que eu poderia fazer isso? E o Break His Heart foi o que veio pra mim na boca daquele personagem Colby direitinho. E você ficou assim, nossa, mas ela não é desalmada. Ela acha o cara legal, tal, né? Talvez ela poderia até num outro universo, assim, acabar com aquele cara, um cara bonito e leal, né, bondoso e tal. Então, não fala assim do coitado, né? Então a gente teve essa conversa de que ela não era uma desalmada, que ela ia simplesmente, né, partir o coração dele ao meio. Então, o que eu tive que explicar, então, pra gente poder chegar no meio termo foi que esse break his heart é uma coisa meio subjetiva, não é uma coisa de que ela ia lá e enfiar uma faca no coração dele. Ele ia ficar, his heart will be broken, seria uma expressão de que ele ia ficar magoado, né? Porque ele ia ver que então ela não estava afim dele. Então esse chega pra lá ficou com essa conotação de heartbroken, break his heart, por causa disso. Então eu tive que falar assim, não, ela não tá sendo desalmada, e na boca do outro pretendente cabe direitinho, do jeito que ele tá falando assim, tipo desdenhando, entendeu? E super, sabe, você vai acabar comigo, eu sei que você não vai ficar com ele. Então deu certinho ali, coube como uma luva. Então, quando eu li, eu pensei, falei, nossa, mas que desalmado falar isso, vai que break the heart do outro. Parece que é uma coisa, nossa, que malvado. E tanto que eu escrevi isso pra Rafa, eu falei, Rafa, mas você fez ele ficar tão malvado aqui, não dá pra gente tentar mais ou menos assim? É que ela foi me explicar que não é bem isso. Essa ideia não é tão assim, ele não foi desalmado dessa maneira, mas assim, a hora que eu li, parecia. A gente não sei, acho que a ideia de quebrar o coração em português é uma coisa, parece muito forte, sabe? Poxa, o coração tá quebrado. Mas você vê a diferença, né? Entre a cultura mesmo, né? Tem que confiar na Rafa, que a Rafa sabe. Sim, melhor seria magoado mesmo, sabe? Magoado, porque cabe direitinho, né? E o chega pra lá da gente é muito brasileiro. Não tem Ela chega assim. pra brasileiro. Não tem uma Nossa, equivalência tão assim, sabe, do chega pra lá. É o jeitinho e brasileiro a gente. mesmo. Nossa, então, e justamente isso, que acho que é por isso que eu gostaria que ficasse tão próximo, porque o brasileiro, ele tem uma criatividade para criar expressão, gente, é uma coisa, assim, é incrível, até falei para Rafa, dá um meme novo, sai todo dia quase aqui no Brasil, e a gente olha as redes sociais e a gente entende. Eu tenho que procurar de novo, mas existe um dicionário na internet, não sei se é gringo... É alguma coisa assim, de gringo. Então eles colocam literalmente a expressão em português e depois explicam. Então eles explicam muito memes por causa disso. E claro que o pessoal vai, se eu for mostrar pro meu marido, por exemplo, ele vai ler aquilo, vai ler a explicação, ele vai entender. Mas aquelas palavras arranjadas daquela forma em inglês não dizem nada pra ele. Não Sabe? faz Não tem sentido. significado nenhum. Então é aquela coisa de que, né, você tem que daquele jeito. Até me veio agora uma lembrança minha de quando eu mudei pra cá, dezembro de 2002. Eu conversando com uma amiga de longa data do meu marido, a gente conversando, e ela, me fala alguma coisa em português. Aí eu falei assim, não sei, o que você quer aprender? É tão difícil quando a pessoa fala assim, me ensina alguma coisa em português. Me ensina alguma coisa. Aí ela falou assim, não sei e tal. Aí eu falei assim, peraí, você acabou de reclamar do seu patrão, né? Ela trabalhava era recepcionista de um dentista. E ela tava reclamando do patrão dela, tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, quando ele te deixar com raiva da próxima vez, você fala, pé no saco. Pronto, ela adorou. E existem muitas expressões em inglês com essa parte da anatomia, mas que não tem esse mesmo significado do pé no saco, sabe? O mais próximo que chega, pain in the neck, o pain in the butt.
Mas aí troca né, pro pescoço ou pro bumbum. É assim que eles falam, pain in the neck, pain in the butt. Mas o pé no saco, Não é culpa o ele pé no direitinho. Não tem como você não falar um pé no saco, porque tem toda uma visualização daquilo, e ela até hoje, faz 20 anos que eu a conheço quase, e ela ainda lembra do pé no saco, porque foi assim, uma coisa que coube ali na hora, entendeu? Nossa, né? Não tem as expressões brasileiras. E a gente, em cima das brasileiras, foi o que eu te falei. A gente cria em cima, porque, por exemplo, amarrar o burro, onde eu amarrei meu burro, é uma expressão brasileira, nossa, todo mundo sabe, desde criança até idoso, sabe o que significa isso. Mas aí, o amarrar o meu burro no pé de alface, isso é uma adaptação, é, assim, minha, mas que eu ouvi em alguns lugares também para adaptar isso. Apesar de ser novo, o brasileiro entende, cara, porque você vem com as variantes. Ai, gente, Exatamente. olha. Porque me É, fez saber, assim, o tradutor viaja, entendeu? O tradutor viaja, porque você tenta então pegar essa expressão, pegar essa ideia, essa cena que foi criada no original, e claro que assim, foi no pé da alface, dá aquela ideia de que, poxa, você tá ali amarrado no pé da alface, mas é uma coisa fácil de você fugir. é uma coisa Então eu fácil comecei. de perder. Exatamente, você não tá muito presa, né? Então eu pensei em algumas coisas e a gente fala sobre amarrar o cavalo numa cadeira. Então, Uhum, mas é um contexto completamente diferente do que estava no livro, porque aí você fala de amarrar na cadeira, é quando uma pessoa está tão acostumada a fazer uma coisa que nem se liga o quanto está presa naquilo. Então, como um uhum. cavalo amarrado numa cadeira que ele poderia sair carregando aquela cadeira sem problema nenhum. O sentido Mas é só outro. de ver. Pois é, mas só de ver que tá amarrado, ele fica ali quietinho, entendeu? Então o sentido é Uhum. completamente outro do contexto. Tentei pensar nessa coisa, nessa analogia do cavalo, mas não dá. O burrinho ali foi muito brasileiro mesmo, e aí É saiu com muito uma boa brasileiro. tirada, né? Ai, gente, então, mas são os desafios que eu acabei aprendendo, enfrentando. Você me ajudou pra caramba a entender certas coisas e a gente tem essa coisa na alma, né? Mas a gente, quando vai tentar transmitir a mensagem mais aproximada possível, tem que sempre pensar como o leitor objetivo, agora o leitor alvo, vai pensar em como que isso vai chegar até ele. É outro trabalho, é outra pegada, é outro pensamento. Então, enfim, Exatamente. aprendi muito, Exatamente. viu, Rafa? Aprendi muito. Obrigada, viu? Imagina, eu que adorei de aprender que o universo infanto-juvenil é uma delícia mesmo para alguém com 40 anos. Porque você, quando é bem escrito, quando é bem Oh, criado, não importa a idade que você tem. Né? Porque você vai, cai de cara naquele mundo, é uma delícia. A leitura foi super gostosa. E como eu falei, a única raiva que eu tive foi de que eu não conseguia traduzir tão rápido quanto eu gostaria, né? Como eu falei, foi na época da pandemia. Eu acho que a gente começou a conversar logo antes, mas eu um comecei a pouquinho mais. traduzir naquela época, né? Então eu É. fui bem sincera com você, falei assim, olha, pode ser que demore um pouquinho mais, porque tá chegando muito trabalho técnico, muita coisa relacionada à Covid, que eu tenho que parar tudo e traduzir na hora, porque é coisa que o pessoal tem que publicar na hora. Então, agradeço por você ter sido super compreensiva com isso, porque Ah, realmente o trabalho literatura, trabalho literário para mim, é para eu espairecer, porque é tanto trabalho técnico que por um lado eu consigo fazer, sabe, de olho fechado praticamente, mas por outro é muito maçante, porque é sempre a mesma coisa, é sempre aquela coisa de, né, você fazer uma coisa muito encaixadinha ali, né? Então eu sempre busquei trabalhos literários, ou então até legendas também de filmes, de seriados, porque é uma coisa mais criativa, me dá esses desafios, né? De 24 anos de profissão, se eu ficasse só fazendo aquela mesma coisa, eu teria enlouquecido. Então foi uma delícia poder ter uma coisa assim bem criativa, principalmente com a loucura toda de muito mais trabalho chegando, os filhos em casa, porque a escola fechou, né? Então aquela loucura toda, a gente pensando em ver o pessoal sofrendo, família no Brasil falecendo, o pessoal aqui adoecendo, então foi muito difícil. Então, assim, viajar com a Len foi uma delícia, porque me tirou ah, daquele sofrimento ali do dia a dia para poder fazer tudo no horário certinho. Foi muito, muito legal. E como eu disse, eu imaginei praticamente como um seriado na Netflix, né? Ainda mais com a Netflix fazendo tanta coisa agora internacional, a gente tem que encontrar assim um roteirista para fazer um roteiro disso, porque sinceramente o pessoal ia adorar, ia quem adorar. sabe um dia, quem sabe Pois você tá é, sonhando. olha, o que depender de mim, você me fala que ó,
Eu vou falar pra todo mundo que tem que ler, tem que adaptar isso aí para um seriado, porque é uma Não, delícia, né? obrigada, Rafa, obrigada. Nossa, muito obrigada Um mesmo, seriado que eu viu? fiquei pensando muito foi The Hum, Witcher. Se bem que não é certo, mas eu pensei na postura do The Witcher, porque uhum, aquele cara, assim, é bem mais, né? Como é que eu posso falar sem dar spoiler? A postura dele, o jeito dele se uhum, conduzir, dele falar tal, eu acho que seria muito legal naquela moldura do uhum, The Witcher, mas eu não uhum. pensei no Henry Cavill quando você estava descrevendo o personagem, como você disse, entendeu? Então, a Isso. história tem muita Eu adoro ciência, eu adoro ficção. Por isso que já comecei. Eu pesquisei muito para fazer. Na verdade, as nossas pesquisas também que eu falei para você. Você falou, não, vamos pesquisar um determinado fato histórico assim. Aí eu peguei e falei, não, então vamos para um fato histórico assim. Eu fiz várias pesquisas. Exatamente. E, nossa, me fascina mesmo essa questão da ponte de Einstein-Rosen, dos filmes de ligar isso com ficção científica, né? Então, nossa, adorei escrever esse livro, gente. Foi um privilégio mesmo. E e o resultado ficou muito bom, assim, eu gostei bastante. Não ficou. Ah, sei lá, amei. Sou a primeira fã dele. Ficou muito legal. E até eu assisti um filme enquanto eu estava revisando a nossa tradução que eu falei assim, nossa, mas é exatamente o que ela descreveu no livro. Então eu tô pensando assim, alguém leu o livro em português e aí decidiu fazer o cenário do filme assim. No spoilers, please. Foi exatamente o que eu estava imaginando na hora de traduzir, mas eu só fui ver o filme quando estava revisando. Eu, caramba, Não vi ainda, eu vou ver. Ah, é tão legal ver, né? Assim, você imagina, mas de repente você vê numa cena, assim, ai. e aí, traduzindo a Lena, a personagem principal, né, que você não só descreve as características, né, asiáticas tal, mas o jeito dela, ela vai aprender a lutar, porque ela vai ter que se defender tal nesse lugar para onde ela foi parar. A pessoa em que eu pensei foi a Jessica Henwick, que foi Puxa, do Punho de Aço, Punho de Ferro, não lembro, do Marvel. não, Você não não, assistiu? não vi. Não. Na Netflix. Ela tem um dojo, ela tem a personagem dela tem um lugar onde ela ensina o pessoal a lutar tal. Tem tanta coisa de, né, conseguir o equilíbrio para autodefesa tal. Então, na hora, né, pensando nas características físicas da Len no livro, eu pensei nela. Porque teve esse seriado Nossa. todo que ela luta bastante. E eu achei que seria assim super. Porque ela já fez esse seriado pela Netflix com a Marvel, então seria perfeito também. Nossa, eu vou até assistir. Eu te passo depois todos os títulos, porque é Beleza, passa muito pra mim legal. sim, eu preciso assistir essas coisas. Nossa, tô meio por fora aí das novidades. Sim, sim, foi muito legal, porque você tem que imaginar na hora de traduzir um livro assim, entendeu? Se fosse um livro mais, sei lá, mais vago, mas não, esse livro é tão cheio de detalhes que tem que, sabe, ir atrás tentando encontrar, né, os detalhes que vão se encaixar ali, fazer a sua imaginação descrever legal, né? Nossa, mas ficou bem bacana, viu? Eu adorei. Nossa, ficou praticamente assim, a mensagem toda, tudo foi feito direitinho. Não ficou nada meio mais ou menos, não. Foi tudo pensado, feito, repensado para ficar assim o melhor, o mais próximo possível. Ah, eu adorei. Foi ótimo. Muito bom. Então eu espero que os seus fãs, agora que você tem muitos fãs no Brasil, eu vou legendar essa entrevista para eles poderem então assistir em português e os fãs que virão futuros, esperamos, em inglês, possam também acompanhar a nossa entrevista, porque assim, a minha intenção seria, o pessoal vai ler o livro, vai gostar tanto, que vai querer conferir a nossa entrevista sobre o que a gente falou, como é que a gente criou esse livro em inglês, porque eu sei que qualquer pessoa que for ler vai sempre ficar com aquele gostinho de quero mais. Entendeu? Ai, eu espero, assim, nossa, foi feito muito carinho, viu? Muito carinho por mim, muito carinho pela Rafa. É Sim. realmente, assim, um trabalho feito, assim, muita dedicação mesmo. Foi muita dedicação da nossa parte para o pessoal aí curtir, o pessoal se apaixonar. Exatamente. Se apaixonar pela história é o principal. Eu estou até escrevendo o que eu escrevo agora, eu fico pensando nisso. Nossa, eu vou usar essa expressão, e aí? Como é que vai ser em inglês? Tipo, eu já comecei a pensar nisso, né? Você, na hora de criar, você está criando, né, com a sua imaginação. Então, saber que tem essa ciência, consciência de saber que isso aí não vai ser traduzido, né,
palavra por palavra, eu acho super legal, porque aí reconhece mais ainda o trabalho dos tradutores, não só de português para inglês, mas de inglês para português do mesmo jeito, porque o mais importante é criar essa ponte entre o escritor e o leitor, que é o que é para isso que vocês escrevem livros, certo? E é para isso que a gente está aqui, para poder fazer essa ponte, para poder então as pessoas experimentarem aquele livro, aquela história do mesmo jeito que o público original, para quem o autor escreveu originalmente, poder aproveitar. Então, é uma delícia fazer essa conexão. Eu comecei a reparar mais agora em livros traduzidos, como que, né, tudo mais, aí tem realmente muita diferença mesmo entre tradutores que vão só passando literalmente e aqueles que procuram pensar de um jeito que como isso vai chegar nos leitores, né, brasileiros, se for inglês para português, ou no caminho inverso também, porque tem o raciocínio cultural, até assim, de realidade mesmo, né? A realidade aqui é outra, né? Então, para mim foi difícil, como eu disse no início, foi bem difícil mesmo. A gente acha aquela coisa bacana, e a gente quer que todo mundo, né, receba como a gente, com a mesma empolgação que a gente está querendo transmitir. Enfim, fazer sempre o trabalho personalizado, pensando mesmo, ter o seu carinho agora para aquele público que você está tentando atingir, né? Então agora você vai trabalhar pensando nele, vai se dedicar a estudar, pesquisar, correr atrás, para que realmente chegue a mesma mensagem para ele, né? É isso aí.